Boa noite, meu povo! Glória a Deus! Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Segunda, quarta e sexta. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança. E nós vamos juntos aí até as 20 horas, trazendo uma palavra da parte do Senhor para a tua vida, trabalhando a série A Salvação de Deus é para Todos. E hoje eu quero falar sobre o tema A Salvação de Deus rompe as cadeias espirituais. Hoje é noite de você romper. A Adriana Câmara está dizendo boa noite, pastor. Amém. Boa noite, Adriana. Queridos, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Vamos aí, vamos interagir nesta noite. Fala para mim qual é a cidade, qual é o estado que você mora, onde você está agora nesse exato momento nos assistindo. Vamos interagir um pouquinho. Amém, Jesus. Temos aí 10 minutos aí para fazer essa interação. A apresentação de todos vocês. Simone Silva, Deus abençoe. Regiane, Deus abençoe, Regiane. Maria da Neves, Deus abençoe. Jackson Irineu. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Zeusa Cedro. José Raimundo. Tiana Pereira. Luciana Lima. Olha quem está aqui, a Solange Souza. Deus abençoe, Solange. Seja bem-vinda. Antônio. Quem mais? Maria das Neves. Leléo Soares. Olha, tem bastante pessoas aqui no TikTok. Vamos ver aqui no Kawaii agora. Adriana Câmara está dizendo que é de Barreiras, lá na Bahia. Obrigado, Adriana. Deus abençoe. Pessoal, se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Amém. Vamos juntos aí até as 20 horas. Vocês sabem que a palavra aqui é forte. A palavra aqui, ela é uma palavra cristalina para poder alimentar a sua alma. Amém? Então vamos juntos aí. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo é Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Chelsea Bailey. Deus abençoe, Chelsea. Edna Santos, jovem cristão. A Simone Silva acabou de chegar. O Lázaro Lopes também, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Glória a Deus, estou muito feliz. É mais uma semana aí de luta, de guerra, de batalha, mas o Senhor foi conosco em toda a peleja. Cantora Ireude, Deus abençoe. Edna Santos, já falei. Simone Silva, 5230. Meu xará aqui, o Marcos, acabou de chegar. Deus abençoe, Marcos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, pessoal. Hoje é dia de sentar para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Amados, eu quero comunicar para vocês que nós estamos fazendo um trabalho que nós chamamos de Comunidade Evangélica Cristo é Esperança Virtual. Então, se você está desviado do caminho do Senhor, se você não está em igreja nenhuma, se você quer ser mentoreado por mim, tá bom? Então você vai acessar o meu telefone, que é o 19-99702-3477, fazer parte ali do nosso grupo, né? Ali do WhatsApp, é onde eu vou estar ministrando sobre a tua vida. A Monique
Lasmar ou Yasmar, não deu para me entender aqui se é um L, se é um I, está dizendo boa noite, pastor. Amém, Monique, Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade virtual, então você vai acessar no telefone e vai fazer parte do nosso grupo ali no WhatsApp, onde eu estarei, né, mentoreando você espiritualmente, orando por você, dando uma palavra. Às vezes a gente passa, como eu tenho umas lives segunda, quarta e sexta, então a gente tem muito material de ensino, todas esses dias aí ministrando. Então o que eu faço? Eu pego depois, coloco lá no YouTube, e depois eu saio cortando, fazendo os cortes e mandando aí para todo mundo, tá? Dentro dessas plataformas. Então é muito importante que você esteja conosco para você participar sempre, receber sempre esse material, que é muito importante, tá? Nós estamos falando sobre vários assuntos aqui. Já falei sobre o reino de Deus, já falei sobre perdão, já falei sobre pecados, né? Temos falado sobre vários assuntos. E é muito importante nós entendermos sobre isso, porque nós somos cristãos e precisamos estar alinhados com os céus. O Alisson Wagner está dizendo, você é de onde? Eu sou de Campinas, o Alisson. E você é de onde? O Alisson, fala para mim aí qual é a cidade, qual é o estado. Campinas é aqui de São Paulo, tá bom? Deus abençoe, viu? Glória a Jesus. Adri aí, ô Adri, Paz do Senhor, cadê o Andy? Manda um abraço para ele aí. Glória a Deus. E as meninas também. Deus abençoe a todos, viu? Glória a Deus. Amém, Jesus? Queridos, fala para mim então de onde você está nos assistindo. E nós vamos já dar início, né? Vamos dar início à nossa ministração da Palavra de Deus. Hoje, a 8ª ministração no tema da nossa série, que é a salvação de Deus é para todos. E o tema específico de hoje é a salvação de Deus rompe as cadeias espirituais. Patrick acabou de chegar, Deus abençoe, Patrick. Glória a Deus. Monique, ela disse que é de São Paulo. Mas São Paulo capital, Monique? Deus abençoe sua vida, viu? Obrigado pela interação. Querido, você que não é inscrito no meu canal, sabe o que tem que fazer. Vai lá, se inscreve. Quanto mais pessoas nós tivermos aí na nossa base da capital. Eu morei em São Paulo também, viu, Monique? Morei 6 meses lá como é que chama lá, meu Deus do céu, o nome já faz tanto tempo. Eu tinha 18 anos na época. No Paraíso. Bem próximo ali da Paulista. Era um cortiço que o pessoal alugou lá e a gente foi, na verdade, fui trabalhar lá e morei lá. Tá? Mas não gostei não, viu? Não gostei não. Por isso que eu vim para Campinas. E tô aqui desde aquela época. Eu moro na Liberdade. Maravilha. É o bairro lá de japonês, né? Que o pessoal fala, né? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Maravilha, Monique. Deus abençoe mesmo. A Liberdade é do lado do Paraíso. Pra você ver, eu nem sei, né? Porque eu morei 6 meses só. Eu não cheguei a conhecer nada. Eu trabalhava na saúde. Trabalhava numa mercearia, né? Prestava serviço na mercearia. Então eu ia só do Paraíso para a saúde de metrô. Não via nada debaixo da terra. E não gostei, 6 meses depois vim embora para Campinas e estou até hoje. Maravilha, então, é bem perto, né? A Liberdade é bem perto do Paraíso. Ali é onde ficam as torres, né, das TVs ali, né, na Paulista. Eu lembro disso muito bem. A gente sempre ia lá na Paulista. Na época eu era criança, né, era jovem ainda. Fazíamos brincar ali de videogame, aqueles brinquedos que tinha antigamente, eletrônico. Eu e meu cunhado, nós íamos para lá e ficávamos até tarde da noite brincando ali na Paulista. Só que eu ficava porque ele meu cunhado conhecia tudo lá, né, então com ele eu ia porque ele conhecia, senão eu não ia não, eu tinha muito medo na época, mas morei lá. Tá bom, Monique? Deus abençoe. Hoje eu moro em Campinas, já faz todo esse tempo aí, 30 e poucos anos, tô aqui em Campinas, e graças a Deus eu amo Campinas, gosto demais. Aqui a região onde a gente mora é uma região bem periférica mesmo, parece mais lugar de sítio, inclusive a gente tem uma chácara aqui também da igreja, onde eu passo a maior parte do meu tempo lá plantando, cuidando das plantas, coisa que eu gosto demais de fazer. Então aqui Campinas para mim é o lugar perfeito. Mas eu morei em São Paulo. Amém? Deus abençoe, viu? Gilsandro Martes, Deus abençoe, Gilsandro. MA, acabou de chegar. Glória a Deus. Jailes, ora pro meu esposo. Jailes, ora pro meu esposo, Nelson, que está sendo perseguido. Glória a Deus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Nelson, esposa da Jailes. Pedimos, meu Pai amado, a Tua graça, a Tua intervenção, a Tua ajuda, o Teu socorro, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do Teu filho e livrar ele de toda perseguição, em nome de Jesus. Nós oramos e declaramos a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém? Mr. Cui. Oi, tudo bem?
Olha que nome difícil, difícil de pronunciar. Deus abençoe, Mister. Raimundo Afonso, Deus abençoe. Glória a Deus. Maria Gomes acabou de chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, querido. Vamos entrar então na palavra? Vamos entrar na ministração da palavra? Glória a Deus. Estou feliz demais com a presença de cada um de vocês aqui. Você que ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve no meu canal para a gente poder aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Então hoje o tema é a salvação de Deus rompe as cadeias espirituais. Vamos começar então? Romanos capítulo 7, versículo 14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo então, falando aqui para os nossos irmãos de Roma, a condição do ser humano sem Jesus, tá? Por isso o pecado se torna uma prisão espiritual. As pessoas que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador ainda continuam presas, tá entendendo? Em uma prisão espiritual. É por isso que muitas vezes elas são levadas pelas paixões, tá? Pelo modismo, tá? Por aquilo que o mundo influencia, e a pessoa às vezes ela nem gosta de fazer aquilo, mas ela faz porque ela é prisioneira. Mas nessa noite, a salvação rompe as cadeias espirituais. Jesus, ele é o único que tem o poder para quebrar essas correntes. João capítulo 8, versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecemos muito João 8,32, né? Que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas só que a Bíblia diz que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade absoluta é Jesus, é uma pessoa. E é por isso que ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, querido, nessa noite, se você anda aprisionado, se você está fazendo coisas erradas, pecado que você sabe que você está cometendo diante do Senhor, diante de Deus, e você sabe que está errado, mas você não consegue parar, você precisa de libertação. Olha Israel chegando aí. Paz do Senhor, Israel. Deus abençoe sua vida, varão. Então nós precisamos entender nessa noite que, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A salvação desfaz as obras do diabo. Não sei se você sabe, mas o plano e o projeto do diabo, o diabo é um fracassado. O diabo, ele está perdido. O diabo, ele está com uma sentença terrível da parte de Deus para o diabo. Eu tenho muita pena das pessoas que servem o diabo, porque elas são enganadas, achando que elas vão prevalecer, achando que terá um reino para ele, tá? O que a Bíblia fala claro acerca do diabo é que Deus criou o inferno tão somente para colocar ali o diabo, os demônios, Satanás e todos os seus anjos, tá entendendo? Porém, enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto ele está solto aí, a Bíblia mostra para nós que ele age para oprimir as pessoas através do pecado. Através do pecado, o diabo oprime as pessoas. Tá? 1 João 3,8 diz: porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, só há um que tem o poder de desfazer as obras do diabo, e esse é Jesus. E como é que eu recebo essa ação de Jesus desfazendo as obras do diabo na minha vida? Quando eu o recebo como meu Salvador, quando eu recebo Jesus como meu Senhor, quando eu passo a seguir e a servi-lo. A partir daí, o diabo não mais tem autoridade sobre a minha vida. Como é que o diabo age na vida das pessoas? Através do pecado. Eu já disse sobre isso. É muito comum hoje as pessoas que servem ao diabo dizem assim: olha, nós vamos abrir portais. E esses portais vai chamar entidade tal. Mas você percebe que antes delas abrirem esses portais, ela precisa fazer um ato delituoso. Ela precisa fazer um ato que é um pecado extremo. Ela tem que fazer um sacrifício. Através desse ato de pecado, ela está dando legalidade para aquela entidade entrar e atuar na região dela. Entendeu? Na área em que ela teria autoridade se ela estivesse em Cristo. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Quem que tem o poder para destruir essas obras? Só Jesus. Ninguém mais, nenhum ser humano tem o poder para destruir as obras do diabo se não estiver com Cristo. Se nós estivermos com Cristo, não tenha dúvida, o diabo não vai prevalecer. Mas se nós estivermos sem Cristo, nós não conseguiremos de maneira alguma destruir as obras do diabo, porque só Jesus tem o poder para destruir as obras do diabo. Por isso que uma pessoa que está servindo as trevas, ela não conseguirá
dar fim às obras das trevas, ela vai ter que se render àquilo. Quem está em trevas se rende aos demônios, se rende às trevas. Eu lembro que eu assisti um filme, e nesse filme a pessoa luta com uma entidade, e no final a entidade diz: eu quero que você se curva diante de mim. E a pessoa tentou lutar contra a entidade, mas no final ela acabou se curvando. Por quê? Porque não tem como, tá entendendo? Você se levantar contra as obras do diabo se você não estiver em Cristo, porque Jesus Cristo é o único que tem o poder para destruir as obras do diabo. E a salvação te confere essa autoridade. A salvação que você recebe de Cristo te credencia a destruir também em Cristo as obras do diabo na sua vida. Por isso que o diabo não prevalece sobre aqueles que são de Deus de fato. É incrível, tem uma passagem da Bíblia que fala que os filhos do sacerdote Cefa foi expulsar o demônio de uma pessoa. E chegando lá, eles chegaram da seguinte maneira. Eles disseram assim: olha, nós te expulsamos, nós te desconjuramos no nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e disse: nós conhecemos Jesus, Paulo sabemos quem é, mas e vocês quem são? Então o diabo, ele sabe quem está credenciado na autoridade de Cristo para desfazer as obras do diabo. E nós precisamos desfazer as obras do diabo, não é na vida dos outros não, é nas nossas próprias vidas primeiro. É interessante quando nós entendemos que antes de você expulsar um demônio de alguém, você precisa expulsar o demônio de você. Foi isso que aconteceu, tá entendendo? Quando Jesus ele estava para ir para a cruz, Pedro chega e faz uma proposta para Jesus, dizendo: mestre, de maneira nenhuma isso vai te acontecer, tá? Nós não vamos deixar isso acontecer, tá? Nós não vamos, o Senhor não vai morrer. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. O que Jesus está querendo dizer ali? Jesus estava expulsando o demônio que estava tentando atrapalhar a obra de Deus na vida dele. Muitas vezes, a obra de Deus está para se realizar na nossa vida e o demônio chega para atrapalhar a obra de Deus na nossa vida. Mas nós não temos entendimento e visão para ver que Satanás está agindo. E nós muitas vezes não expulsamos ele. E aí o que acontece? Ele vem e paralisa a obra. Muitas pessoas, muitos cristãos estão paralisados a obra de Deus. Por quê? Porque deram ouvido a Satanás. Porque simplesmente ouviram o que Pedro falou. E não aceitaram a cruz, não aceitaram o sofrimento, não aceitaram o processo. E eles paralisaram. Então, o único que tem poder para destruir as obras do diabo é Jesus. E aqueles que estão cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo. Esses também têm poder para destruir as obras do diabo, porque Jesus conferiu essa autoridade para nós. Ele disse: no meu nome vocês vão expulsar demônio, no meu nome vocês vão curar enfermo, no meu nome vocês falarão novas línguas. Então é tudo na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque ele tem poder para destruir as obras do diabo. Cristo destrói todos o jugo espiritual. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Olha que coisa linda que Jesus está falando para mim e para você aqui, tá? Ele está dizendo para mim e para você que ele vai quebrar esse jugo. O que significa jugo? Jugo é aquele aparelho que as pessoas usam nos animais para poder arar a terra, para poder levar um carro de boi, por exemplo, né? Aqui em Minas Gerais, no passado tinha muito aquele carro de boi, onde ia dois bois um lado do outro, e eles ficavam alguns lá do Nordeste dizem canga, né? Que é a mesma coisa, que une os dois animais carregando aquele carro de boi, ou então arando uma terra, aquelas juntas de boi, 6 bois de um lado, 6 bois de outro, né? Aquilo ali se chama jugo, tá? Então, para colocar aquele jugo, aqueles animais têm que estar bem entronizados, têm que estar bem relacionados, eles têm que ser praticamente da mesma altura, tem que estar pronto para fazer aquele trabalho. Então, esse é o jugo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que muitos de nós, muitas das pessoas do mundo estão em jugo com Satanás, com os demônios. E por conta disso, essas pessoas têm sofrido muito por carregar as mesmas visão, o mesmo entendimento para realizar as mesmas obras que as trevas estão realizando. E elas são pessoas que passam a ser pessoas infelizes, pessoas amedrontadas, tá entendendo? Pessoas muitas vezes coagidas pelo medo. Jesus está dizendo: eu vou quebrar esse jugo. É isso que ele está dizendo. Eu vou quebrar esse jugo das trevas, porque ele tem poder para destruir as obras do diabo. É isso que diz Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço.
E o jugo será despedaçado por causa da unção. Quando nós estamos cheios da unção, quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, a carga de Satanás, o jugo do diabo não prevalece em nossa vida. Eles são quebrados pelo poder da unção. Então a salvação de Deus te confere esta libertação. A luz da salvação expulsa as trevas. Onde a luz entra, as trevas saem. Isso é física até, né? Se você vai estudar, você vai ver que chegou a luz, as trevas têm que ir embora. Mas isso é espiritual também, tá? Deus, ele quer mostrar para mim e para você que muitas vezes o inimigo está agindo na vida de muitas pessoas porque elas preferem viver em trevas. Mas a partir do momento que você recebe a salvação de Deus por meio de Cristo Jesus, a luz de Deus começa a brilhar no teu coração, na tua mente, no teu entendimento, e aí as trevas se dissipam. As trevas vão embora. Tá entendendo? Porque se a luz chega, as trevas têm que ir embora. Ok? João capítulo 1, versículo 5 diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quem prefere ficar nas trevas não vai entender o plano de Deus. Não vai conseguir ver o reino de Deus. O próprio Jesus fala para os discípulos, né, que eles têm que se tornar como uma criança, porque se eles não se tornar como uma criança, eles não poderão ver o reino de Deus. Ele diz para Nicodemos que tinha que nascer de novo, porque se não nascer de novo, não poderia ver o reino de Deus. Então, se nós preferirmos estar nas trevas, nós não vamos conseguir entender o plano de Deus. O plano de Deus só é revelado para aqueles que aceitam a salvação. O plano descortina depois que você recebe Jesus. Eu já disse aqui, e vou dizer novamente, que quando a minha mãe aceitou Jesus, eu tinha na média 12, 13, 14 anos por aí. Foi mais ou menos essa idade, de pré-adolescência a adolescência, quando minha mãe aceitou Jesus. E quando minha mãe aceitou Jesus, eu ouvia ela lendo a Bíblia, eu também pegava a Bíblia para ler. Várias vezes eu peguei a Bíblia para ler, só que eu não entendia absolutamente nada. Eu lia, não entendia. E desanimava e desistia, porque eu não entendia nada. Mas houve um dia em que eu aceitei a Jesus como Salvador. E quando eu aceitei a Jesus como Salvador, no mesmo dia eu abri a Bíblia e os meus olhos brilhou quando eu li a palavra de Deus. Foi um negócio extraordinário. A revelação que Deus me deu naquele dia em que eu aceitei a Jesus. Isso deixa claro para mim e para você, que se você estiver em trevas, você não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Mas se você vir para Jesus, se você receber a Jesus, se você se converter a Cristo, se você aceitar a Jesus, Deus vai abrir os teus olhos. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Fato é que as pessoas sem Deus, elas estão com os olhos vendados, elas não conseguem enxergar o plano de Deus. Elas estão como cego, tateando no escuro, que é isso que a Bíblia fala lá da mensagem de Estevão, quando ele estava para ser apedrejado. Ele diz que as pessoas sem Jesus, sem Deus, elas estão como cego, tateando no escuro, tentando pegar algo para poder se identificar geograficamente. É isso que acontece com uma pessoa sem Jesus, sem aceitar a Jesus, sem se converter a Cristo. Mas quando você se converte a Cristo, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreendem isso. É por isso que é muito comum, quando uma pessoa aceita Jesus e ela muda radicalmente, ela chega no emprego, ela chega lá num ambiente onde que ela frequentava no passado, as pessoas dizem assim: fulano, o que está acontecendo com você? Você está estranho, você está esquisito, você não é a mesma pessoa, o que aconteceu? E há uma mudança radical, tá entendendo? Por causa do Evangelho, por causa da presença de Cristo. Os olhos da pessoa são abertos, ela começa a ponderar até no que ela vai falar, porque ela sabe que tudo isso ela vai ter que dar conta diante de Deus. A conversão, ela abre os olhos espirituais. Atos 26:18 diz: para lhes abrir os olhos das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Então você vai ver que o mundo, as pessoas estão seduzidas pelo pecado. Elas estão seduzidas pelo flautista, né? Assim que diz lá a lenda, né? Elas estão seduzidas pelo poder do mundo, poder do pecado, pela moda, tá entendendo? Por tudo aquilo que Satanás inventa e cria neste mundo para simplesmente atrair as pessoas para ele. Estão seduzidas, elas não conseguem perceber
que aquilo ali é tão maligno, que aquilo que elas estão fazendo é tão ruim, vai ser muito trágico para a vida delas. As pessoas não conseguem perceber isso. Por quê? Porque elas estão com os olhos fechados. Entenderam? Elas sabem muitas coisas que elas estão fazendo que é errado. Elas sabem de muitas coisas que elas estão fazendo que até a própria sociedade condena. Tá? Elas sabem de tudo isso. Mas a consciência delas foi roubada. Tá? A mentalidade dela foi roubada e ela não consegue entender segundo o plano de Deus. Mas nessa noite, a salvação rompe essas cadeias espirituais que estão na mente, que tem levado pessoas a praticar coisas horrendas nesses dias e achar que é normal. E acha que é normal, acha que ela não vai ter que dar conta disso. Vai ter que dar conta, sim. Em algum momento vai ter que prestar conta disso. Amém, Jesus? A salvação rompe vícios e hábitos destrutivos. Eu lembro que antes de eu aceitar Jesus, eu não tinha muita coisa errada, eu não fazia muita coisa errada, até porque eu era lá da roça, do interior, né, uma cidadezinha pequena, a gente não tinha tanta maldade como assim acontecia. Eu estava conversando com a irmã aqui agora de São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo eu fiquei estarrecido de ver a conduta dos jovens usando droga, um palavrão, aqueles negócios. A gente era do interior, não tinha esse negócio, eu fiquei assim, abobalhado quando eu cheguei, tá entendendo? Mas a verdade é que eu já tinha um vício. O meu vício era um vício de cigarro. Era o único vício que eu tinha. E eu tinha tentado parar várias vezes. Eu contraí esse vício com 14 anos. Naquela época, quando eu vim pra cá, eu tinha 18. Então eu já fazia 4 anos que eu estava lutando para parar de fumar. E não conseguia de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Parava um mês, voltava outro. Parava 4, 5 dias, voltava. E aquela luta, tentando parar e nada de parar. Foi quando eu aceitei a Jesus. Tentando parar e nada de parar. Foi quando eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, o pastor chegou para mim e disse: olha, Marcos, vai ter um batismo tal dia. Você não quer se batizar? Eu falei: quero, lógico que eu quero. Falei: só que tem um problema, eu estou fumando ainda. E eu não vou descer as águas fumando, porque eu sei que se uma pessoa descer fumando, ela não para mais depois. Então eu tenho que parar. E aí eu entrei num jejum de 15 dias. 15 dias, das 6 da manhã às 6 da tarde. Todos os dias, sem comer e sem beber nada. Eu trabalhava numa empresa, trabalhava debaixo de uma máquina com mais de 40 graus de caloria, tá entendendo? Eu passei mal porque não bebia água durante todo aquele período de 6 horas, tá entendendo? Entrava às 6 horas da manhã, saía de casa, já saía em jejum, ia trabalhar, saía de casa às 4h30 da manhã e ficava, depois eu ia pro Senai, na época eu estava fazendo Senai, ainda estudando Senai, ia pro Senai e fiquei até 6 horas da tarde sem beber água, sem comer, sem nada, durante 15 dias. Mas quando chegou no 15º dia, que isso aconteceu numa sexta-feira, quando foi no sábado, eu fiz o teste se Jesus havia me libertado de verdade, porque eu falei: olha, domingo é o dia do batismo, eu vou descer as águas, só que eu não quero descer fumando, então eu quero fazer o teste para ver se Deus me libertou. E eu fui lá e peguei um cigarro de um primo meu, falei: deixa eu dar um trago aí. E ele falou: rapaz, você tá louco, você tá na igreja, você não pode fumar. Eu falei: não, eu sei que eu não posso fumar, eu só quero fazer um teste para ver se eu tô liberto de verdade. Na hora que eu coloquei o cigarro na boca, que eu dei uma puxada no cigarro, eu quase vomitei. Foi algo assim extraordinário. Eu falei: meu Deus, não acredito. Eu estou 100% liberto. Nunca mais tive problema com cigarro. Isso eu tinha na época 18 para 19 anos. Vocês entenderam, queridos? Jesus Cristo faz você romper os vícios. Eu trabalhei 3 anos e meio numa casa de recuperação. Eu ia ministrar a palavra toda quarta-feira lá. E eu vi vários jovens saindo de lá com 6 meses de recuperação e voltando na sequência 2, 3 meses depois. Sabe por quê? Porque a salvação, ela traz a libertação dos vícios. Você pode fazer o que você quiser. Uma pessoa drogada, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não vai se libertar se não for a mão de Deus. Se não for ação e mover do Espírito Santo. E ela precisa querer isso. Ela precisa buscar isso. Sem isso, ela não consegue. Eu trabalhei na casa de recuperação e vi, por mais que as pessoas se dedicam, por mais que todas as pessoas que trabalham ali ajudam, mas elas não conseguem obter vitória com aquelas pessoas, se não pessoas que de fato aceitam Jesus, que se convertem. Aí sim, essas pessoas conseguem ser libertas. Por isso que eu falo para você, a salvação rompe vícios e hábitos destrutivos. Tudo aquilo que o homem faz, que é contra o princípio, contra a palavra, que traz problema para a sua alma, para o seu corpo, que traz problema para a sua família, para a sociedade, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é descrito na Bíblia como algo ruim, a pessoa só vai conseguir
romper se ela aceitar Jesus. Se ela firmar, não só ir para a igreja, porque as pessoas confundem as coisas. Ir para a igreja não é sinônimo de que a pessoa aceitou Jesus. Ela está no caminho, ela está num passo, ela está próxima. Mas aceitar Jesus é uma experiência pessoal. É uma experiência que só a pessoa e Deus é que sabe, mas ninguém. Então não tem como um pastor dizer, essa pessoa vai para o céu, aquela vai para o inferno. Não tem como. Por quê? Porque a salvação é algo totalmente exclusivo e individual. Só quem tem, só quem vive, só quem acredita na palavra, só quem aceitou Jesus de verdade é que tem as suas experiências. Então ninguém pode falar pelo outro. Por isso que nessa noite, querido, você precisa entender que quem aceita Jesus de verdade, ele rompe nos vícios. Ele deixa as drogas. Quando a pessoa não deixou as drogas, é porque ele está dividido no seu pensamento. Ele não quer pagar o preço de abrir mão do pecado para servir a Deus de verdade. Porque quando a pessoa quer, Deus liberta. Quando Jesus quer, quando a pessoa quer, Jesus quer e ela será liberta. A graça quebra a força do vício. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Cadê? Parece que eu vi aqui a Silvia. Paz do Senhor, Silvia. Deus abençoe a sua vida, viu? Júlio, montador de móveis. Deus abençoe, ô Júnior. Que mais? Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. É Maracinei. Deus abençoe, Maracinei. Seja bem-vinda. Se você não é inscrito, escreve lá. Clarice também. Deus abençoe, Clarice. A Marisa. Deus abençoe, Marisa. Opa, parece que é a Marisa que eu conheço. E aí, acho que é a Marisa mesmo, amiga da gente aqui. Será que é? Se for, Marisa, dá um toque aí. Deus abençoe, viu? Vocês estão entendendo, amados, como é que funciona? Quem se converte de verdade, quem aceita Jesus de verdade, vai romper, vai vencer, com certeza. Porque a graça quebra a força dos vícios. Romanos 6,14 então diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem vive a graça tem poder sobre o pecado. O pecado não tem poder sobre ele. Você pode ser tentado. E todos nós somos. Em todo tempo. Tá? Até o próprio Jesus, a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então, ser tentado não é problema. O problema é cair em tentação. O problema é você não aprender no Espírito a dizer não para o mal, para o pecado. Porque quando eu não digo não para o pecado, o que acontece? É que a minha fé em Cristo, ela não está forte o suficiente. Porque se eu estiver cheio de Cristo, eu vou ter poder para dizer não ao pecado. Tá bom? Nova vida, novos hábitos. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que a Bíblia mostra para mim e para você, que a salvação traz. Vida nova, identidade nova, pensamentos novos, sonhos e projetos novos. Tudo passa a ser novo a partir da experiência da salvação em Cristo. E quando uma pessoa passa por essa experiência, ela se levanta numa autoridade sobrenatural e ela passa a ser alguém diferenciado no ambiente onde ela está, por conta da presença do Senhor, por causa da presença do Espírito Santo. A salvação libera o perdão, libertação da culpa. Salmo 32:1 diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Você sabia que o Salmo 32:1, quando ele traz essa descrição de bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, ele está falando baseado na visão do Velho Testamento, que dizia que quando uma pessoa pecava, ela tinha que matar um animal, e quando ela matava o animal segundo os preceitos levíticos, segundo aquilo que Deus ordenava, o pecado daquela pessoa era coberto pelo sacrifício que foi feito. Entenda bem, o pecado era coberto, o pecado não era retirado ainda. E é por isso que você precisa louvar ao Senhor, glorificar a Jesus todos os dias. Porque quando Jesus chega, a referência, depois que João Batista batiza ele recebeu uma revelação dizendo, aquele que você batizar e o Espírito do Senhor descer sobre ele, tá entendendo? Esse é o Messias, esse é o Machia. E a Bíblia diz que ele batizou Jesus, e quando ele batizou Jesus, o Espírito desceu sobre ele. E a partir daquele momento, João entendeu que Jesus Cristo era
o enviado de Deus, o Salvador do mundo. E é por isso que, posteriormente, Jesus passa na beira do Rio Jordão, e ali estava João Batista, e ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que eles faziam aqui? Eles simplesmente faziam um sacrifício com um animal para cobrir o pecado. Porque através do sacrifício feito, os pecados eram cobertos e Deus não via mais os pecados nas pessoas. Agora, tudo isso era feito para aguardar o verdadeiro Cordeiro, que ia tirar o pecado. E esse Cordeiro é o Senhor Jesus. É aquilo que aconteceu quando Abraão sobe o monte, né, para poder sacrificar ali o seu filho, que foi um pedido que Deus fez para ele. E no caminho, o menino aborda e diz: pai, nós temos aqui o cutelo, nós temos o fogo, nós temos a lenha. Mas e o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro, pai? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. E ele estava falando espiritualmente, ele não tinha noção do que ele estava falando. Mas ele estava falando que Deus ia prover um cordeiro para ele mesmo, para poder tirar o pecado do mundo. Haja vista que os outros apenas cobriam. Amém, Jesus? Então, quando nós aceitamos a Jesus, ele tira o nosso pecado e nós somos libertos das culpas. Talvez o diabo tenha usado a culpa para poder te prender. Quem sabe o diabo tenha usado os pecados que você cometeu lá atrás para te prender. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus Cristo, ele tirou o pecado. Ele arrancou o pecado, ele lançou fora o pecado. E nessa noite, se você é salvo, então você é liberto do pecado. O perdão, ele tira o peso do coração. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que chamada linda, meu Deus. Para que continuar cansado? Para que continuar oprimido? Para que continuar frustrado? Para que continuar decepcionado? Para que continuar enfraquecido? Para que continuar amargurado? Se tem uma chamada linda dessa, daquele que tem o poder para romper, para destruir as obras do diabo da sua vida. Ele tem o poder, é o único que tem o poder para tirar isso, para fazer essa limpeza em você. Ninguém mais tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. E ele está dizendo: você está cansado? Vem a mim. Vem a mim que eu vou te aliviar. Eu vou libertar você desse jugo pesado que você está. Dessa maldição. Desse trauma. Está entendendo? Dessa falta de perdão. Está entendendo? Essa culpa que está te esmagando. Que você não consegue dormir. Né? Então hoje é noite de você entender que a salvação rompe as cadeias espirituais. A salvação quebra as maldições. Cristo, ele levou na cruz toda a maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Olha isso. Quando o homem peca lá, o homem é amaldiçoado. A terra é amaldiçoada. O ventre da mulher é amaldiçoado. A Bíblia diz: com dor de parto dará luz. Né? Então vem maldição para a terra, com que espinhos, cardos e abrolhos nascerão sobre a terra. E agora com o suor do teu rosto comerás o seu pão. Foi maldição acima de maldição. E essa maldição, ela foi potencializada com o pecado gerado em nós. Porque se nós já trazíamos uma carga de maldição do nosso antepassado, agora imagine o que nós estamos cometendo. Imagine o que o mundo está cometendo hoje. Tudo isso está trazendo mais carga de maldição. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele levou toda a maldição ali na cruz. Ele se tornou maldito por nós, para que nós nos tornássemos benditos de Deus. Por isso que nessa noite, querida, é noite de você aceitar a salvação de Deus. É noite de você voltar para Jesus. É noite de você reconciliar com o Senhor. Você buscá-lo com intensidade. Ter experiências novas e diferenciadas com Ele. Porque se tem alguém que quer ter experiência contigo, esse é o Senhor Jesus. Ele quer mostrar para você a diferença entre servir a Ele e servir as trevas. Tem um monte de gente aí glamorizando o inferno. Um monte de gente glamorizando o diabo. Falando que ele é bom, falando que ele dá isso, daquilo outro. Está entendendo? Só que vivem oprimidos.
vivem sem paz. Você está entendendo? Agora, Jesus está fazendo o convite para você, e fato é, aqueles que aceitaram Jesus podem não ter nada, podem não ter um carro novo, podem ter uma casa bonita, podem não ter dinheiro na conta, podem não ter um monte de coisa. Mas ele tem paz, tem alegria, tem certeza de salvação, tem certeza de vida eterna, tem certeza que se amanhã ele fechar os olhos aqui, ele tem a sua casa preparada na glória. Então, nessa noite, tome posse disso. Para de carregar essa carga de maldição, porque o Senhor Jesus já nos libertou. O salvo, ele entra numa nova aliança. Efésios 1:7 fala sobre aliança, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então nós entramos em aliança com Deus e temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Nós somos comprados e foi pago todo o preço nosso de erros, de pecado. É por isso que nós estamos livres. É por isso que nós estamos libertos. Porque alguém pagou o preço da nossa dívida. E era uma dívida altíssima, que não havia como ser pago pelo homem. Foi por isso que Jesus veio da glória para pagar esse preço. Então quem tem salvação em Cristo está redimido, está remido. Está entendendo? Está sem ofensa. E se tornou o quê? Rico na presença do Senhor. Ah, mas o fulano tal não tem nenhum carro zero. Não tem problema. Não tem problema o carro zero. O importante é que ele tem a riqueza celestial. A hora que ele fechar os olhos nessa terra, ele vai estar na glória com o Senhor. Olha lá a parábola do rico e Lázaro, que Jesus mostra. Né? Deixa claro para nós que Lázaro não tinha nada nesse mundo, mas tinha Deus. Mas serviu o Senhor, estava com o coração em Cristo. Estava todo leproso, todo machucado, todo ferido, mas tinha Deus na vida dele. E quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Então nessa noite, tome posse da salvação de Deus. Porque a salvação de Deus rompe as cadeias espirituais. O nosso problema, o problema da igreja hoje, é olhar tão somente para as coisas terrenas e esquecer das coisas espirituais, das coisas celestiais. E a chamada hoje para você, para mim, para você, é olhar para as coisas espirituais. A salvação, ela liberta da condenação. O desviado, ele vive debaixo de condenação. Por que ele vive debaixo de condenação? Porque ele sabe que Cristo é o que ele diz que é. Ele sabe que a salvação só por meio de Jesus. Uma pessoa que não aceitou Jesus ainda tem um desconto, porque ela não conheceu, não teve a experiência. Mas aquele que já teve a experiência com o Senhor, até como tem um cântico que diz, né, aquele que pisou no santo do santo em outro lugar não consegue viver. E é fato isso. Tá entendendo? Então, a pessoa que realmente aceitou Jesus, que viveu com Cristo e hoje se desvia do caminho do Senhor, está debaixo de condenação. A qualquer momento, tá entendendo? Ela pode ter um grande problema na sua vida. Ela pode morrer, tá entendendo? E ir direto para o inferno. E não há o que fazer. Porque a graça de Deus foi estendida. A mão de Deus foi estendida. A palavra de Deus foi revelada. A luz de Deus foi trazida. Então nessa noite, se você é um desviado do caminho do Senhor, hoje é noite de você voltar. Hoje é noite de você se reconciliar com Deus. Nós tivemos um caso agora aqui em Campinas. Inclusive, a pessoa, ela é parente de um dos nossos parentes, né? A menina, nova, acabou de ter filhos agora, acho que 2 meses que ela teve um filhinho, e teve um problema lá com o marido deu um tiro nela, ela morreu. Tá? Quem sabe a hora que vai morrer? Menino de 20 anos. Quem sabe a hora que vai morrer? Ninguém. A verdade é uma só. Melhor coisa é você estar protegido. Eu louvo a Deus por ter chegado à idade que eu estou. Mas a gente sabe que muitos não conseguem chegar na idade que eu estou. E nós temos que louvar o Senhor todos os dias. Por isso temos que estar também firme com o Senhor. Eu não estou querendo trazer medo para ninguém. Mas é algo para se temer. Porque o futuro pertence ao Senhor. Ninguém sabe quanto tempo nós vamos ficar aqui. Tá? E nós precisamos estar preparados para o grande dia. Que é o dia em que nós vamos ser levados daqui. Então nessa noite, amado, o desviado ele vive debaixo dessa condenação. Olha o que diz Romanos 8:1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Quem vive segundo o Espírito não tem condenação. Quem vive segundo o Espírito está livre. Pode ficar tranquilo, ficar em paz. Se morrer, vai para a glória. Paulo diz para mim, o viver é lucro, o morrer é ganho.
Tá entendendo? Tanto faz viver como morrer, para mim tanto faz. E é essa a concepção do verdadeiro cristão, daquele que de fato tem experiência com o Senhor. Porque a salvação de Deus, ele rompe com essas cadeias espirituais. Se você perguntar para uma pessoa sobre a questão de morte, ela vai, bate na madeira, pelo amor de Deus, que é isso? Não vou morrer agora não, estou jovem ainda. E, não sei, e um monte de jovem está morrendo. Tá entendendo? Então nós precisamos entender que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Por isso que o desviado vive debaixo de condenação. Mas aquele que está firme diante do Senhor, ele está isento da dívida, porque a dívida foi paga. A cruz anula toda acusação. Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então havia uma nota promissória de dívida de pecado, que todo homem tem. Ao nascer, ele já nasce trazendo essa promissória. Ele tem uma dívida para com Deus. Essa dívida foi quando Adão pecou lá no Éden. E a partir de Deus tentando resgatar o homem, Deus então manda o seu filho para pagar essa dívida. E todos aqueles que recorrem a ele recebem a isenção, recebem o pagamento dessa dívida. Porém, aqueles que não recorreram a Cristo estão endividados para com o reino de Deus. E quando Deus vier cobrar, essa pessoa não terá como sair. Ela será lançada na prisão eterna. Mas nessa noite, a cruz anula toda acusação. Então a salvação de Deus rompe essas cadeias espirituais. Você zera a sua dívida com Deus e passa a viver numa expectativa de mudança, de transferência, saindo deste mundo para viver nas regiões celestiais com Cristo. Habitar com Ele no reino de Deus. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Tá? Para você vir, voltar. Se você não entendeu, essa é a palavra de Deus para a tua vida. A salvação, ela remove as cargas emocionais. Medo, vergonha, ansiedades começam a sair a partir do momento que a pessoa é salva. Isaías 41:10 diz: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando a salvação chega para nossas vidas, o medo, a vergonha, a ansiedade começam a cair fora da nossa vida. Começa a ir embora. Vocês acham que eu teria coragem de falar o que eu estou falando aqui se eu não tivesse sido passado pela experiência da salvação? Eu não tivesse sido revestido da graça, da glória do Senhor Jesus Cristo? Você acha que eu teria coragem de ficar aqui em duas plataformas falando o que eu estou falando agora? Com certeza não, queridos. Com certeza não. Ah, mas é porque você já está longo. Mas eu tive que começar em algum ponto. Eu tive que começar pregando um dia. Tá entendendo? E como que isso aconteceu? Todo medo, toda vergonha, toda ansiedade foi lançada por terra, porque eu encontrei o verdadeiro. Eu encontrei o Senhor dos Senhores. Eu encontrei aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. A partir dali foi varrido todo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é das trevas. Porque o medo é das trevas, a vergonha é das trevas. A Bíblia fala que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Satanás, ele opera pelo regime do medo. Você pode ver que as pessoas que servem a Satanás servem por medo. Muito diferente daqueles que servem a Cristo. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas você vê as pessoas que servem o diabo, eles fazem tudo certinho, não sei o que, não sei o que. É lógico que eles vão fazer. Aí deles que não fizer não para ver. O diabo vem e mata eles. Agora Jesus não. Jesus você erra, pede perdão, confessa, ele te aceita, te abraça de novo. Porque ele é amoroso, porque ele é o Senhor bondoso. Tá entendendo? Então, a experiência da salvação remove cargas emocionais. Todo cristão de verdade, verdadeiro, ele é curado emocionalmente. Ah, alguém humilhou fulano e tal. Não vai mudar nada. Se ele for um cristão de verdade, ele simplesmente vai bater palma e dizer: glória a Deus, que eu estou sendo humilhado. Louvado seja Deus, não estou nem aí. Pronto, é isso que vai acontecer. Ele não vai ficar paralisado por conta disso. Vocês entenderam ou não? O cristão verdadeiro, ele não se paralisa por conta de medo e de vergonha. De jeito nenhum. Amém, Jesus? Então hoje é noite de você entender que você precisa da salvação de Deus em Cristo Jesus. Deus troca o peso por descanso. Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo. Falei, jugo aqui é unidade, é comunhão, é andar junto.
É como se fossem aqueles animais que colocaram aquela canga para eles poderem trabalhar. Jesus está dizendo, eu quero trabalhar com você. Eu quero usar você de uma forma sobrenatural neste mundo. Então tome sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim. Na caminhada cristã, do discipulado, a gente aprende. Ele diz que sou manso e humilde de coração. Olha aqui, essa descrição de Cristo aqui, querido, já deixa claro a diferença dele e Lúcifer. Está entendendo? Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. E ele diz, e encontrareis descanso para as vossas almas em Cristo, que é manso e humilde de coração. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês estão entendendo a grandeza dessa descrição do Senhor Jesus, dizendo para mim e para você, por que você vai ter descanso? Porque você vai caminhar com alguém que é manso e humilde de coração. Todas as vezes que a gente falha, a gente chega para ele e diz, Senhor, me perdoa. Ele diz, está perdoado. Não tem retaliação, não tem vingança no sistema. Porque o nosso Senhor, ele é amoroso. Vocês entenderam? Ele é a expressão máxima do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Jesus é a expressão máxima do amor de Deus na terra. E ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Então tome sobre vós o meu jugo. Então Deus troca todo o peso por descanso. Se você anda cansado, estressado, agoniado, desesperado, oprimido, entendeu? Hoje é noite de você receber Jesus para romper essas cadeias espirituais. A salvação, ela fortalece a mente. A partir do momento que nós somos salvos, zera o nosso histórico de vida terrena e começa agora uma nova vida em Cristo. E os pensamentos são renovados. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí mais embaixo diz, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então há uma boa, há uma perfeita, há uma agradável vontade de Deus para mim e para você. E não tenha dúvida que essa boa, perfeita e agradável vontade não é ver você no sofrimento. Não é ver você chorando nas madrugadas, sem dormir, com insônia, sendo muitas vezes assustado por demônios à noite. Não, de jeito nenhum. Isso nunca foi do plano de Deus. Tá? Por isso que nessa noite a salvação fortalece a mente, ela renova os pensamentos e Deus começa um novo trabalhar, uma nova história. E quando a pessoa aceita Jesus de verdade, a mente dela é renovada no seu interior, no seu coração. Querida, ela descansa porque ela confia. Só descansa quem confia. Eu confio no meu Senhor, por isso que eu descanso nele. Amém? Ele diz, eu vou te dar descanso. E eu descanso nele. É o meu Shabá, é o meu sábado, Jesus. Ele diz, está aqui quem é maior do que o sábado. Porque o sábado é um dia da semana que para os sabatistas, aqueles que defendem essa teologia, dizem que vão descansar, mas não descansa, porque é algo físico. O verdadeiro Shabá é Jesus, que trouxe o descanso eterno para nós. Quando nós estamos nele, nós estamos em descanso. Amém? A nossa alma está em descanso. O nosso espírito está em descanso. E tudo isso acontece a partir do momento que nós temos a experiência da salvação. O Espírito Santo traz equilíbrio, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Então o Espírito Santo está aí comigo, contigo. Você está ouvindo essa palavra? O Espírito Santo de Deus está guiando essa palavra para o teu coração. Sabe? Fechando as lacunas das indagações da sua alma. Dizendo, olha, isso aqui está sendo preenchido com isso. Eu estou falando sobre isso. Eu estou revelando sobre isso. Eu estou tratando sobre isso na sua vida. É o Espírito Santo, querido. Tá? Ele traz esse equilíbrio. Ele traz essa revelação dos céus. Essa clareza espiritual. Ele vai mostrando o caminho. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele está aqui, sabe para quê? Ele está aqui para nos corrigir, ele está aqui para nos ensinar, para nos instruir, ele está aqui para nos convencer. Meu Deus, se você não conseguir ser convencido pelo Espírito, meu irmão, acabou. Não tem ninguém mais que te convença. Mas o Espírito Santo está aqui para te convencer que você precisa de Jesus, que você precisa da salvação.
Amém? Você precisa dele. Se entregue, se coloca diante dele. E toda dor, todo sofrimento vai cair por terra. A salvação, ele dá autoridade espiritual. O salvo recebe autoridade contra o diabo. Quando os filhos de Cefa diz, nós desconjuramos em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega. O demônio deixou claro para eles. Nós conhecemos Paulo, conhecemos Jesus, Paulo sabemos quem é. E vocês quem são? Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos no alinhamento de Paulo. E os demônios, eles nos conhecem. Eles sabem quem nós somos. E por isso, que onde nós chegamos na autoridade do Senhor, e nós repreendemos os demônios, eles têm que sair. Eles têm que sair. Então o salvo recebe essa autoridade contra o mal. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus, ele equipa uma vida para uma vida vitoriosa. Então nós vamos ter poder contra o mal, nós vamos ter poder contra o pecado, nós vamos ter poder contra a carne, nós vamos ter poder contra as trevas. Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Efésios capítulo 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. A salvação de Deus rompe as cadeias espirituais. Se você estiver debaixo do jugo das trevas, se você estiver sofrendo na mão do capeta, do diabo, do demônio, você está porque você quer. Porque hoje você ouviu que há algum que tem poder, há um que tem poder sobre isso. E esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou te apresentando nessa noite o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para mudar a sua vida, a sua história. Se você quiser abrir seu coração, aceitá-lo, receber de bom grado, hoje, a partir de hoje, a sua vida muda. Amém? Glória a Deus. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas. Quero deixar para você aí que sentiu tocado por Deus para nos ajudar aí na obra. Quem sabe você era um dizimista e não está indo mais para a igreja e quer entregar seu dízimo. Ou você pode dar uma oferta, um voto, uma primícia, enfim, aquilo que Deus tocar no seu coração. Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado que eu passarei para você aí o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawai, já tem todos os vídeos abaixo. E também nós temos o pessoal do Facebook e também do YouTube, que assim que nós gravamos aqui, a gente passa para lá. Então os irmãos também terão acesso. A gente vai estar registrando para vocês o Pix da igreja, assim que vocês quiserem nos ajudar nessa obra. Faça a sua oferta e Deus vai te abençoar. E eu estarei orando por você aqui depois, tá bom? No ar, aqui ao vivo, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Também quero chamar sua atenção, para você que não é inscrito no meu canal, para você se inscrever no meu canal. A partir de agora, nós vamos estar juntos aí, segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra forte como essa daqui, que vai te ajudar a se alinhar. Você precisa se alinhar com Deus. Não tem para você correr. Entendeu? Se você não for para Jesus, o mal vai te pegar. Você que escolhe. Ou é Jesus, ou o mal te pega. Não tem território neutro. Tá entendendo? Só na política tem aquele negócio, né? De direita, esquerda e centro. Tá? Na vida espiritual não tem, querido. Na vida espiritual é caminho das trevas, caminho da luz. É sim, sim, não, não. Não tem meio termo, tá? Ou você decide com Jesus, ou você passa a ser presa do inimigo. E aí a tua vida descamba pro mal. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ser usado por Deus, para te alertar e mostrar para você que o nosso Senhor Jesus, ele continua operando milagres, coisas grandes, fazendo na vida daqueles que de fato se entregam a ele. Então venha conosco, tá bom? Se você não pertence a nenhuma igreja e quer ser mentoreado por mim, nós abrimos aí a nossa comunidade evangélica Cristo é a Esperança virtual, aonde você pode acessar o nosso grupo do WhatsApp pelo telefone 19 99702 3477. Se de repente você quiser participar, pode perguntar no privado, que eu passo para você lá no privado, com bastante calma, para que você entre em contato comigo e você vai participar da nossa igreja
Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual. Eu estarei ministrando aqui segunda, quarta e sexta. Todas essas ministrações são colocadas lá no grupo. Você vai poder acessar, mesmo quando você não puder assistir conosco. E se de repente você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma oração específica para alguma coisa, você pode registrar lá no grupo, que assim que eu acessar, eu oro por você e declaro a bênção sobre a sua vida. Amém, Jesus? Deus te abençoe nessa noite? Deus falou contigo? Então vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Aleluia. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te louvamos nesta noite pela tua glória, pela tua grandeza, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Que maravilha é poder estar diante do Senhor e ser tocado por ti, ser movido pelos céus. Como é bom estar na tua presença, como é bom estar diante do Senhor, como é bom receber das tuas mãos o milagre que nós precisamos, aquela palavra que conforta, que consola, aquela palavra que trata a alma, aquela palavra que tira o poder do pecado das nossas vidas, que nos arranca das mãos das trevas e nos transporta para o teu reino maravilhoso. Eu oro nessa noite por cada um dos teus filhos. Meu Pai, se houver alguém aqui que precisa voltar para o Senhor, toca no coração dele agora, dela, em nome de Jesus, e traga para a tua presença. Em nome do Senhor, nós estamos orando e declarando sobre a vida dessa pessoa hoje a libertação. Aqueles que fizeram um pacto com o diabo, muitas vezes querem sair, mas não sabem como. Nós estamos dando uma ordem no reino espiritual e declarando a libertação dessa pessoa hoje, em nome do Senhor Jesus, quebrando todo o laço, quebrando toda aliança, todo o pacto, em nome de Jesus. E nós estamos determinando a bênção, a vitória sobre a vida do teu filho, da tua filha, aonde eles estiverem agora. Traga para a tua presença, traga para a tua casa, arranca as algemas, arranca as prisões, vai tirando agora toda obra do inferno, em nome de Jesus, pois nós estamos declarando esta vida liberta para glorificar e bendizer o teu nome. Em nome do Senhor, nós estamos declarando a vitória sobre cada vida aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus falou com você? Toma posse dessa palavra, queridos. E não esqueça, segunda-feira estamos aqui de novo, trazendo a palavra da parte do Senhor para a sua vida. Deus abençoe Marisa, que Deus continue te abençoando. Também aqui nós vimos a Clarice, Deus abençoe Clarice. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui. A Maracinei, Deus abençoe o Júlio, montador de móveis, Deus abençoe. A Silvia, que está sempre com a gente aqui, faz parte até da nossa comunidade virtual. Rick Bala, como é que é? Isso aqui é oração, Rick, é isso? Está dizendo para minha esposa, a minha esposa voltar para mim. Isso aqui é oração, é isso? Peça para Marisa, a Marisa está aqui também. Deus abençoe Marisa. Cristiano, o que mais? Doutor Azevedo, é isso? Doutor não, né? DG Azevedo, deve ser advogado, alguma coisa assim, né? Gerson Oliveira, Deus abençoe. A Monique também. A Bia está dizendo a paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, Bia. Glória a Deus. Maravilha, querido, muito bom estar com vocês. Que Deus continue falando aos corações de todos e que esta palavra... Quem chegou aí? O Wagner? Parece que é o Wagner. Fala aí, meu queridão, como é que você tá, rapaz? Deus abençoe sua vida, viu? Estamos encerrando a nossa live hoje, mas a nossa live começa toda segunda, quarta e sexta às 19 horas. Não esqueçam, não se esqueçam, tá bom? E vem com a gente aí e não tenha dúvida, Deus vai abençoar cada vez mais a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.